Simone, eu acho que a gente já pode começar. Então, assim, eu em nome do nosso presidente, né, professor, o Dr. Paulo Cunali, eu gostaria muito, né, em nome da Sociedade Brasileira de DTM e Dor Orofacial, da qual você conhece muito bem, né? Teve um papel fundamental na sua criação, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu gostaria muito de agradecer o seu aceite em participar dessa nossa conversa. Eu acho que vai ser bem legal. Vamos falar de uma maneira bem ampla da dor orofacial no mundo, no Brasil, e o papel da SBDOF, né, desde da sua criação, daqueles que pensaram na sua criação, o papel que ela tem tido, né, continua tendo, mas teve no início, agora cada vez mais forte, né, se estabelecendo como uma sociedade importante de dor orofacial, né, no Brasil. Como é que ela tem ajudado nesse processo todo de construção da nossa especialidade no país. Então, eu gostaria muito de agradecer. Todo mundo provavelmente já conhece a doutora Simone, mas só para apresentá-la mais formalmente, a doutora Simone Carrara, ela é especialista em reabilitação oral e DTM, e há 32 anos, como ela mesmo me disse, né, atua na especialidade, sem falar de idade aqui, né, Simone? Não, só não. para... Agora... né, na conversa que a gente teve um pouquinho antes, né, ela me disse que o primeiro paciente que ela atendeu na especialidade foi em 1988, ou seja, eu acho que não, eu acho que a gente brinca com a idade, né, mas eu acho que é importante mostrar que mesmo antes de se tornar uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal, muito antes da sociedade brasileira, você já estava empenhada em atuar na especialidade, e eu acho que você acompanhou, de certa forma, a história da DTM e da dor orofacial no Brasil e no mundo. Então, eu gostaria, para a gente começar um pouquinho, que você falasse um pouquinho dessa sua experiência, enfim, desse seu contexto na DTM, na dor orofacial. Tá joia, gente. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu fiquei super feliz, sabe? É um lugar que eu me sinto bem, a sociedade, assim, é minha casa mesmo, assim. Eu trago isso no coração, então eu achei bom contar essa história. Eu fiquei feliz de ser portadora disso. E faz muito tempo mesmo. Quando eu comecei, a DTM ainda estava assim, a dor orofacial, na verdade. Na época a gente falava DTM, por isso que eu não falei dor orofacial. Depois que a gente foi conscientizando que o nosso espectro era maior, que nossa atuação era mais ampla. E o cenário todo da especialidade no mundo inteiro era muito diferente, muito diferente do que é hoje. A gente era intervencionista, na verdade, assim, desde o início, porque a gente está falando desde 1934, foi o primeiro artigo que escreveu, que começou a tentar classificar essa patologia lá no Costa, lá atrás, e desde o início, todas as propostas eram invasivas, eram não preservadoras, né? E assim foi ao longo de décadas mesmo. Você falou em idade, apesar de eu achar que idade é a que a gente inventa, né? Mas vem de muito tempo, então eu sou da fase da pondilectomia. Eu assisti isso, sabe? Na época da UNB, teve até assim, um episódio que eu assisti duas, né? A primeira delas foi uma menina de 17 anos e foi retirado o côndilo mesmo da articulação. Eu assisti a turma inteira, e o professor ainda falava que a gente podia calçar a luva e colocar a mão lá dentro para ver como é que o negócio funcionava. Por causa disso, teve até assim, a história aqui, assim, eu briguei, eu rompi com o professor, saí no meio da cirurgia brava, assim, como se fosse alguma coisa de 19 anos, mas assim, eu não admiti aquilo, fiquei nervosa, o negócio foi parar na reitoria, né? Mas desde então, eu milito, né? Desde então, eu tento ver como é que a coisa podia tomar um rumo diferente. E então eu me decidi, desde a época da faculdade, a caminhar nesse sentido. Depois também, nessa mesma fase, ali nos anos 80, tinha muito, estava no auge, assim, a questão da ginatologia, né? Que foi uma escola que a gente tem muito a agradecer,
porque precisão, perfeição, vem muito deles, então a gente não tem que criticar e condenar, mas assim, eles eram muito mecânicos, entendiam que isso ia resolver tudo. Então, assim, quantas pessoas foram reabilitadas, quanto massacre, quanto desgaste teve para tentar achar tal posição ideal, a condição perfeita, tanto que, assim, tatuavam, né, usavam, que não sabia o eixo terminal de rotação, fotografia, etc, era muito preciso e tal, tentando o máximo de resultado, mas com a promessa de que eliminaria os sinais e sintomas. A gente tem Sofia Loren, que foi tatuada, Papa, que foi tatuado com essa proposta. Então, assim, eu cresci, assim, eu nasci na DTM nesse momento. Eu sempre fui um pouco, assim, rebelde, né? Então, eu não desde daquela época, eu não via consistência suficiente. Eu lembro que eu perguntava para os professores, bom, tá, e tudo bem, a gente faz do jeito que tá mandando, monta inseto, que desgasta tudo, e se o negócio desaparecer, eu vou contar o quê? Eu vou falar o quê? Que desculpa eu vou dar. Então, desde essa fase, eu já tentava fazer alguma coisa que fosse reversível e tudo mais. Mas não era assim a realidade, né? Nós sabemos. Então, a DTM foi muito construída dentro desse cenário. E a gente vem batalhando para mudar a gente mesmo como especialidade desde lá atrás, né, Léo? Eu acho que isso que você conta, e é muito importante, eu pego um pedacinho da sua fala, porque às vezes as pessoas acham que nós, como especialistas, odiamos a oclusão, a ginatologia. Não, foi um momento importante para a nossa especialidade, né? E a ciência, ela é dinâmica dessa forma, né? Então, as coisas foram mostrando, isso não só na odontologia, mas na medicina, que o caminho era outro, que a abordagem era outra do paciente. Então, não que isso não tenha sido importante, mas criou um suporte para que a gente pudesse também se realimentar e se modificar, né? Então, assim, eu acho que... E aí, eu acho que já entrando num negócio importante, que eu acho que você teve... Você teve um papel fundamental junto com outros. Eu acho que a criação da SBDOF, que vem muito também... Então, nós tivemos ali um pensamento do Conselho Federal de Odontologia de pensar, né? Muitos que batalharam, de pensar a dor orofacial, a DTM, como você bem disse, como especialidade. Isso eu acho que fortaleceu. E também o papel da SBDOF nessa sua criação. Então, eu acho que nem todos conhecem de onde surgiu essa vontade de criar e qual é o seu papel dentro da criação da nossa sociedade. Tá. Vamos lá, tem várias considerações aí nessa sua pergunta. Primeiro, voltando atrás, não tem a menor dúvida da importância da oclusão. As patologias oclusais não deixaram de existir, porque a gente entende que a abordagem para o controle da dor orofacial e DTM é outra. A gente, antes de qualquer coisa, é dentista. No caso, então, que eu sou reabilitadora, não tem a menor dúvida. E cada vez eu acho que a gente tem que entender mais de oclusão. Entendo que a oclusão está até para dar um salto, porque a gente sempre considera duas estruturas rígidas, a gente não considera as variáveis, resiliência do disco, condição do músculo, ligamentos. Então, a gente não está tratando de duas superfícies estáticas. Já era difícil a gente entender a oclusão com duas variáveis e a gente tem que colocar muito mais. Não tenho a menor dúvida. Mas o que a gente entendia é que assim, é um processo que é autocontrolado, né? Com o tempo. Então não tem por que a gente ser invasivo. E além disso, a gente tem riscos de errar. Então a gente não tem que mudar essa abordagem e continuar extremamente cuidadoso quando a gente está trabalhando a oclusão. E aí a gente foi crescendo e foi vendo essa necessidade. O Oxon mesmo falava assim, que no início a dor orofacial era assim, porque lá nos Estados Unidos tem muito departamento em cada andar, né? Então o paciente entrava, se ele apertasse o quarto andar, ele ia para a cirurgia e fazia cirurgia. Se ele apertasse o terceiro, ele ia para a prótese e reabilitava, se ele apertasse o segundo, ele ia para a orto e fazia o tratamento ortodôntico. E a gente precisava embasar isso melhor.
E, assim, é uma especialidade que as pessoas estudam muito. Quem está dentro sabe muito bem disso. E isso aconteceu e a gente foi realmente, assim, principalmente nos anos 90, teve uma quebra e uma ruptura e mudança mesmo clara de paradigmas. E eu acho que a odontologia resistiu e ainda resiste muito. As faculdades hoje ainda ensinam dessa forma. Isso de uma certa forma, a gente ainda não conseguiu ir lá e pedir para eles mudarem. Vamos mudar essa linha, vamos mudar os slides, vamos mudar esses protocolos, porque não está legal, né? A gente sabe disso. E a criação da especialidade ajudou muito. Eu participei muito das reuniões para a fundação, primeiro da especialidade, que foi uma batalha, e lá em Manaus a gente conseguiu, mas a gente não era representado, né? Por mais que existisse uma especialidade, ficava cada um no seu canto, e cada um gritando sozinho, um tambor batia aqui, outro batia lá, e nada de nada, e a gente foi vendo que não tinha representatividade, né, Léo? Assim, todo o movimento que a gente tentava fazer, ele esbarrava, e tá, mas quem é você? Vem aqui essa andorinha e falar o quê? Eu lembro uma vez, lá, sei lá, anos 90, que eu fui pedir uma audiência pública, eu cheguei e consegui marcar com 2 senadores, um deputado, falei, olha só, eu vim aqui porque a gente precisa mudar o currículo, a gente precisa ter políticas públicas direcionadas para o DTM. Tá, mas assim, você é quem mesmo? Você representa que sociedade? Eu falo, não represento, não tem sociedade, mas já que não tem sociedade, eu vou e eu volto. Então, assim, era até meio um pouco ridículo. A gente tentava, assim, também expandir o conteúdo, porque antes a gente não tinha essas alternativas que a gente tem hoje, porque hoje a gente pega, fala, vai lá, tem um stories, vai lá, tem um não sei o quê, e a gente, de uma certa forma, consegue colocar para fora. E na época, a gente precisava de mídia espontânea. E assim, quem é você? Você está representando quem, né? Então era um sufoco. E para completar, ainda acontecia uma coisa que era dramática, porque a gente falava para o jornalista o que a gente pensava e pedia, pelo amor de Deus, não coloca a palavra, sei lá, enxaqueca, pelo amor de Deus, não coloca a palavra cura. E aí vinha assim, fulano de tal fala que a cura da enxaqueca está na cadeira do dia, de quase morria, e não dava mais tempo, e era pedrada de tudo quanto é lado. Então era muito difícil. E aí foi vindo essa vontade cada vez maior de ter a representatividade. E aconteceu, assim, eu acho que foi o momento que teve um evento da ICOT, um evento super bacana, super bonitinho, a gente da Academia Europeia, da Academia Americana, só que o evento estava sendo muito mecanicista, né? Quase todos os palestrantes estavam trabalhando, tratando o quadro, a condição com esses recursos. E aí eu fui ficando agoniada. Na metade do evento para frente eu assistia na piscina, porque tinha um fone, tinha a tradução, e eu falei, não, senão eu vou começar a falar, a gritar. Aí fui para lá e tal. Quando terminou, se quiser, então eu pensei, então, porque eu sou falante, você pode... Vai falando. Aí, Léo, eu lembro que eu saí do evento assim, meio engasgada, assim, aí eu liguei pro Ponte, achando que ia encontrar ainda na Bahia. Eu falei, pô, Bahia é o lugar, né? Bahia, vamos lá, vamos mexer nesse negócio agora. E aí eu liguei, ele já estava no aeroporto, já estava em Congonhas. Aí eu falei, Conte, assim, eu chego, acho que tá na hora da gente ter um teto, né? Aí eu falei para ele, você me empresta seu nomezinho? Eu brinquei, porque o nome dele já era gigante, já estava no mundo afora, e o meu nada, né? Aí eu falei para ele, aí ele falou assim, Mônica, o que você está inventando? Acho que a gente já tentou, as coisas não são assim, a gente tem outras representatividades, ainda que seja, no caso, na sociedade estudador, brasileiro estudador, tem outras estados. Eu falei, Conte a nossa, a gente precisa da nossa voz, nosso lugar. Aí ele, Simone, eu não perguntei se é difícil, eu perguntei assim, foi a primeira pergunta, você me empresta o nomezinho? Ele falou, tá bom, vamos lá. E assim começou, sabe, Léo? A gente, quando ele falou, tô junto, eu falei, pronto, já é, sociedade já é, né? Porque ele tinha e tem um nome incrível, embasado em muita qualidade, muito esforço, capacidade, inteligência e tudo mais, era o que a gente precisava, muita ciência, porque não podia ser uma sociedade que não tivesse essa base. E aí a gente pensou da seguinte forma, tinha escolas diferentes, pessoas propondo caminhos diferentes para tratar dentro da dor orofacial. Então a ideia foi primeiro fazer um consenso, criar, e aí a gente chamou de
termo do primeiro consenso, porque lá a gente estava contando o que a gente entendia ser certo, e quem quisesse que chegasse, né? Quem entendesse, quem lesse o consenso, quem participasse da aprovação do consenso e entendesse que aquilo era o caminho, aí a gente seguiria. E assim foi, eu cheguei em Brasília, já liguei para o Rodrigo, já liguei para o Padula, falei, gente, vamos largar essa manga, vamos começar a trabalhar. A Ju, já nessa época, cutuquei, a Dan, aí foi falando com o pessoal e todo mundo estava com esse desejo, né? A coisa entornando, o caldo entornando. E aí a gente fez o seguinte, a gente mandou carta para o Brasil inteiro, para os especialistas, na época não tinha interesse digital, não era uma coisa muito fácil. Esperamos as respostas, na verdade o pessoal ainda não respondeu, a gente escreveu o termo e marcamos a reunião na época do CIOSP, que a gente entendeu que tinha um número maior. E aí começou a festa, porque a SBDOF, assim, desde o primeiro momento, foi tudo muito... Amador. Pois é, mas era brejeiro, mas não era amador, sabe? Eu acho. Era assim, a gente estava se juntando ali, mas foi tudo explosão, assim, tudo acontecia e tinha uma proporção muito maior do que a gente pensava, sabe? Ela já nasceu viva, assim, né? Ainda não era nessa ocasião, mas estava lá na gestação. Foi tão bonito, né? Você sabe, o primeiro encontro foi até engraçado, porque eu falei assim, a gente vai aprovar o consenso, era uma reunião de 2 horas, e a gente tinha que ler tudo, aprovar tudo, autorizar tudo. Tava todo mundo em dúvida, mas eu tinha muita certeza. Tanto que a gente, assim, eu fiz uma surpresinha, foi gostosa. Eu contratei um sommelier para às 18 horas, sem eu precisar avisar para ele entrar na reunião sabrando espumante. E pá, não sei o quê. E eu fiquei naquela coisa que tinha que dar certo, né? E eu já tinha avisado, falei, não quero nem saber, vai dar certo, pronto, acabou. E foi engraçado, porque quando foi assim, 17h58, aí a gente fala, então todo mundo está de acordo, está aprovado, termo do primeiro consenso, não sei o que, não sei o que. Aí todo mundo pensou, é isso mesmo, papai, entra o cara, estourando, todo mundo se abraçando, foi muito... Não, eu assim, eu não acompanhei de perto a fundação, né? Mas assim, o que a gente percebe é que desde então, com a especialidade, com a fundação, com a criação da Sociedade Brasileira, o ensino e a ciência da especialidade de dor orofacial no Brasil, ela se transformou muito, assim. Então, hoje a gente percebe, porque de certa forma, eu sempre falo isso, né? Eu não, né? Todo mundo fala, que de certa forma, nós, como especialidade de dor orofacial, a dor orofacial, não só no Brasil, no mundo como um todo, ela tá atrasada. Se a gente for pensar na dor de cabeça, por exemplo, na área médica de dor de cabeça, a gente está atrasado 30 anos, de certa forma, né? Aquilo já... Eles perceberam uma coisa que talvez a gente tenha demorado, mas isso é uma construção, e como você disse, isso é um negócio que não precisa ter pressa, mas eles perceberam que quando você começa a trabalhar conceito, classificação de uma maneira universal, respeitando ciência, respeitando o ensino, respeitando a especialidade, isso se transforma. E eu acho que, e aí você pode falar um pouquinho, que você está desde o começo nisso, eu acho que a SBDOF, ela veio trazer para o Brasil como um todo, né, além da representatividade de ser ouvida, e aquilo que você pensou com essas pessoas naquele começo se tornou numa proporção que é muito grande. A SBDOF hoje, tão precocemente, ela é muito grande, né? Isso somos todos nós, não é de uma pessoa, é de todos, somos todos nós nisso daí. Eu acho que assim, o papel da SBDOF é cada vez mais homogeneizar. Não é homogeneizar no sentido de ser Caxias, de você não poder ter opinião, mas mostrar que a ciência, o ensino da especialidade, ele tem que ser universal. Ele tem que se espalhar pelo Brasil todo. Então, hoje a SBDOF, ela torna, eu acho que ela auxilia nessas possibilidades através de eventos como Dias da DTM, eventos satélites, e o Congresso Brasileiro,
que traz a ciência associada ao ensino da especialidade cada vez mais presente. Então, eu acho que o papel da criação da SBDOF é bem isso mesmo, né? Então, aqui o professor Leleutério, com certeza, né? É muito bonito ver essa história crescendo, sem vaidade, claro que, né? Enfim, mas querer o bem da sociedade, o fortalecimento da especialidade do orofacial. Eu acho que isso é importante falar, né? Eu acho que mostrar que a SBDOF ela tem esse papel de juntar pessoas que querem o bem da especialidade, não por causa própria, mas para mostrar o dinamismo e o crescimento da sociedade brasileira. Então, eu acho que a gente tem esse papel, eu acho que você foi visionária mesmo, como eu me esqueci quem disse aqui agora, junto com essas pessoas que no primeiro momento deram o seu tempo em prol de nada, assim, pessoal, em prol de ser ouvido, em prol da especialidade. Então, hoje ela está começando a caminhar sozinha, né? Mas no começo não era assim, né? Vencer batalha, como você disse, vencer batalha de tirar de determinadas... Porque nós estávamos embutidos em outras especialidades, embora ainda estejamos, né? Você falou a coisa certa, né? Essa questão da graciosidade, né? Todo mundo doando o que tinha. E ela nasceu saudável, e eu tenho certeza que segue assim. O mundo inteiro já olha para a SBDOF de um jeito especial, justamente porque ela foi baseada na verdade. Na verdade, sabe? Desde o começo a gente foi percebendo que as pessoas estavam dando o que tinha por uma razão muito simples. O paciente, a gente tinha que fazer alguma sociedade que estruturada desse mais condição da gente dar mais resposta para o paciente. E aí, lógico que individualmente, cada profissional que tivesse nela teria suas vantagens, mas a gente colocou e estava assim mesmo no DNA dela, a palavra. Eu lembro que às vezes porque tem toda a história, né? Vamos desenhar a logo estava aqui em casa, assim, eu desenhando a logo, falando assim, eu punha a palavra assim, verdade, dentro do tracinho, tinha essa coisa verdade, aí tinha essa verdade, aí vinha sempre isso, sabe? Uma coisa muito honesta, muito sincera de todo mundo. Tanto que quando, logo no início, assim, não, você vai ser presidente, não, você vai ser presidente. Aí a gente, não, você vai ser o presidente, porque a gente quer que o mundo inteiro respeite, você tem esse respeito. Não era assim, cada um, não, eu quero, assim, usufruir desse cargo, dessa condição. Não, não foi assim. Porque senão ela não teria chegado onde chegou. Eu não tenho a menor dúvida disso, sabe? E aí, desde o começo, foi bonito no dia que a gente foi criar. Isso era inédito, tinha 144 pessoas e tinha 3 grupos muito distintos, assim, né, mais fortes, lógico, tinha mais grupos, mas assim, 3 muito fortes. E estava a representação de todos. Tava o pessoal do Antônio Sérgio, tava o pessoal do Siqueira, o pessoal do Conte, que assim, todo mundo junto ali naquele mesmo lugar. Foi muito emocionante. A gente já abriu com um número expressivo. Depois veio o primeiro congresso, que foi de arrepiar. O Rodrigo, foi demais. Junto. E a gente, assim, lotou, o primeiro congresso lotou. E foi um maior case de sucesso. Sabe quanto que a gente gastou de propaganda? R$64, porque a Ju impulsionava no Facebook. A gente não fez um folder, não fez nada, era assim, porque a gente não tinha também, a sociedade não tinha, no início não tinha dinheiro, era o que a gente punha lá, né? E assim, a gente não podia entregar uma sociedade quebrada também, cheia de dívida. Então tinha toda uma construção, então tinha, assim, de que ela era feita do ponto de vista de princípios, de valores, o que ela é em termos de expressão e também de grana, e tudo tinha que estar muito consolidado, né? E era muito engraçado no começo, assim, até o Rodrigo era tesoureiro e ele ficava assim, Rony, pelo amor de Deus, não sei o quê. E com medo de eu gastar um monte, eu falava, olha, eu sou super racional, fica tranquilo, vamos, vai dar certo. E aí teve um dia que eles estavam assim, meio nervosos, eu botei os dois e falei assim, eu já pus vocês em fria? Não, então pronto, assina aí. E pronto. Não, eu acho, se assim, uma coisa muito legal, assim, eu falo assim, juntou, né, a vontade de muitas pessoas
clínicas ali batalhando pela sociedade, ao mesmo tempo valorizando aqueles que, de certa forma, já tinham reconhecimento internacional brasileiro, que você falou muito bem, são vários, né? A gente não vai nem comentar aqui muito, senão a gente vai perder, esquecer nomes, mas você falou do professor Paulo Conte, professor Siqueira, professor Sérgio Guimarães, Antônio Sérgio, ou seja, juntou tudo isso, né? E a gente, né? A gente está se transformando a cada dia, mostrando. No primeiro momento era ser ouvido, né? Conseguir ter um local para reunir essas pessoas que falavam a mesma língua, que pensavam que queriam que a especialidade crescesse, mas também a gente começou, e hoje a gente começa a perceber, por exemplo, a importância talvez que a nossa sociedade vai ter, né, nesse dinamismo da especialidade do orofacial como um todo, na DTM, na clínica, mas também no ensino de odontologia, né? Hoje a gente não tem a especialidade em todas as universidades ainda. Né? O Pedras, o Dr. Roberto Pedras, presidente da nossa Comissão de Saúde Pública, o papel que a gente vai ter na especialidade como na saúde pública, né? Não só no SUS, mas também na sociedade, na faculdade, né? Enfim, nesse contexto grande que a sociedade tem, né? Então eu acho que assim, hoje a gente passa de não só ter um papel de reunir pessoas que pensavam igual e queriam um fortalecimento, mas hoje a responsabilidade da sociedade na clínica e no ensino de odontologia no Brasil. Então, queria que você também falasse o que você pensa disso, né? O papel da nossa sociedade na odontologia como um todo mesmo, para a clínica, para o ensino, enfim, na especialidade, no contexto de saúde pública, no SUS, enfim, no geral, aí, o que você espera e acha? O que você está contando essa história muito, muito, muito bem. A dor orofacial tem um papel na odontologia incrível. Na verdade, é completamente diferente a odontologia de hoje de antes, todo mundo sabe. Por exemplo, meu pai era dentista, o pai do Conte dentista, o pai do Carlos Araújo, o pai do Milton, muitos pais dentistas. E na época, eles, apesar de dentistas brilhantes, o foco dele, assim, o limite era o céu da boca, né? Vamos dizer assim. E a gente está extrapolando e a gente está entendendo isso. A nossa competência largou. Hoje a gente está trabalhando no sono, hoje a gente cuida da dor crônica, hoje a gente trabalha muito sério na questão da infecção hospitalar, que é uma coisa que é um escândalo. Saber que hoje a gente tem condição de diminuir, sei lá, 75%, 85% de uma pneumonia, por exemplo, adquirida em hospital. Isso ninguém... E até hoje não tem descontaminação oral no hospital. Não existe só 12% das instituições. Então a gente tem papéis... E a dor orofacial é muito forte nisso para mostrar que a responsabilidade é nossa, muitas vezes. Então, hoje é impossível a gente imaginar uma equipe que trata de dor que não tem um especialista em DTM de orofacial. Essa equipe está falha, tem um buraco no processo e a gente não pode ter assim, muita delicadeza e gentileza para falar isso, não, porque o subdiagnóstico é quase uma iatrogenia, sabe? Não é só o erro que a gente comete que traz um transtorno. O sub e o sobre, né? O sub e o sobre, eu preocupo com o sobre, mas eu preocupo do ponto de vista estatístico ainda mais com o sub, porque os médicos não fazem o diagnóstico, os dentistas, de modo geral, não fazem o diagnóstico, e o paciente vai girando aí 10, 20 anos, às vezes, sei lá quanto tempo, com uma patologia que podia ter um controle, a gente não fala em cura, mas a gente fala um controle eficaz em mais de 90% das vezes, e ele fica sofrendo, tomando medicamento, passando um monte de dificuldade, porque não foi orientado, não foi bem conduzido. E acho que, assim, o papel nosso, da nossa força. Por exemplo, eu vou fazer uma analogia, mas assim, as bactérias estão no mundo há 4 bilhões de anos e elas têm uma competência comunicativa maior do que a nossa, porque aquele ser singelo, ridículo, quase uma celulinha ali, consegue destruir um corpo como o nosso. Por quê? Elas têm um sistema muito interessante que elas vão soltando uma proteína e elas todas, quando percebem a quantidade de proteína, elas sabem que elas têm condição de juntas atacar. Eles chamam de
percepção de quórum. Eu adoro isso. Então, elas têm uma percepção de quórum. Então, quando chega naquele nível, em uníssono, elas vão e pá, atacam. E a gente tem que ter essa percepção de quórum para entender que está na hora da gente falar um pouco mais grosso, sabe, Léo? Eu acho que é papel da sociedade dar essa autoridade, ajudar, e isso faz muito bem, tem feito desde antes de começar, porque as pessoas não tinham condição de expressão, como eu falei lá atrás. Depois disso a gente já conseguiu a tal audiência pública, a gente já consegue entrar nos meios, a gente já consegue ir lá conversar com o deputado, a teleodontologia, vantagem e desvantagem, a gente consegue dizer se usa ou não usa o hialurônico, por que tem que ser ou não aprovado. A gente tem quórum. Exato. E eu penso que tem muita coisa a ser feita no universo da odontologia, como você estava falando, do ensino, e depois continuar com isso, muito antes até da especialidade. Eu acho, deixa eu até anotar isso aqui, porque eu vou começar na segunda-feira. Eu vou anotando, viu o Conalho, eu estou meio distante, porque eu estava com outros projetos na área de hospitalar e tudo mais, mas me deu uma saudade, essa live está me fazendo ter muita saudade de atuar mais forte na SBDOF, e eu vou anotar umas coisinhas aqui para começar na segunda-feira. Então, sem perder o raciocínio, eu acho que tinha que começar na semiologia, sabe? Campanhas como, por exemplo, sei lá, nos departamentos, o próprio professor de orofacial, ou até quem não é, chegar e falar assim, gente, olha só, aquela ficha de anamnese, porque pode reparar, a pessoa vai ficar com a ficha de anamnese, com algumas pequenas mudanças, 30 anos da vida 30 dela. anos, exato. Que ela pegou lá atrás. O que custa botar 3 perguntinhas? Porque, por exemplo, o pessoal do pré-câncer e câncer bucal foi lá falar grosso, fazer campanha e falou, ei, pera lá, somos responsáveis por isso. Então, não se hoje a pessoa assim, não identifica a cárie, poxa, é um drama, tá errado, a lesão tem que ser identificada e orientada, até para quem não trata. O periodontista que não está eliminando a cárie, ele vai encaminhar. A gente que não está entendendo da pele vai encaminhar. Se tem uma lesão, vai mandar para estomatologia, para patologia e tal. Por que a DTM a pessoa não sabe dor orofacial? Não sabe e tudo bem. Não, tudo bem, não. É um erro. O profissional hoje que forma sem encaminhar. E a gente está falando, quantas pessoas, qual o percentual da população que precisava fazer um tratamento orofacial? Vamos falar em 20%? Tem estudos aí consistentes, 16%, 18%, mas 20%, mas está também subnotificado. É imprescindível que o rapazinho, a pessoinha lá do 5º semestre, saiba que tem isso. Então, se ele não precisa nem botar a mão no paciente para saber que ele tem que encaminhar esse paciente para a especialidade. Se tiver lá, pergunta, sei lá, tem dor ao mastigar? Ou tem estalido? Ou então, tem dor de cabeça com muita frequência? Pronto, sim. Não precisa muita coisa, não. Sim, uma dessas já encaminha para o especialista, para não correr risco de errar. Então, eu acho que a gente tem uma certa humildade, sabe, Léo? Nesse sentido, a gente ainda não falou, acho que... E é isso mesmo, a gente é novinho, né? Com certeza. Não completamos maioridade de especialidade agora. Né? E assim, complementando, eu acho que primeiro eu acho assim, a gente conseguiu, e a gente deve muito isso ao Roberto Pedras também, a gente conseguiu um pouquinho ainda mais a sociedade representativa que é da nossa classe, nós conseguimos incluir algumas poucas, 2, se eu não me engano, questões a respeito como a triagem dor orofacial no levantamento de saúde pública mesmo. Então isso já é um baita o sistema único, a saúde pública do Brasil vai perceber isso que você está falando, quão prevalente são os sinais e sintomas de disfunção temporomandibular e de outras dores orofaciais. Então, assim, eu acho que esse já é um primeiro passo. O segundo passo que eu acho também fundamental é a sociedade, junto com os critérios de classificação, né, recente agora, a classificação internacional das dores orofaciais. Olha, gente, 2020 a gente não tinha um critério universalmente. As pessoas parece que é besteira, né? Sim, mas assim, todos os colegas estão concordando aqui, que estão fazendo os comentários, né? São vários, né? Mas é verdade, a gente tem que uniformizar o que a gente fala.
A gente não... A ciência, ela tem que ser... Eu sempre falo essa palavra. A ciência é universal. Todo mundo tem que ter o direito. Na minha cidade de Pindorama, que é lá no interior de São Paulo, aqui de São Paulo, como em Nova York, as pessoas têm o direito de terem as mesmas informações, os mesmos critérios de classificação e diagnóstico do que é universalmente conhecido e determinado. Tem erros, tem falhas nesses critérios? Tem, mas isso se modifica. Em 92 era um, em 2014 foi modificado, e a gente não pode abrir mão dessa universalização, né? E mais importante, assim, do que você falou, eu acho que assim, ó, o que eu percebo na área, o que me causa uma preocupação, e os trabalhos mostram isso, e a clínica mostra isso, é que o paciente ele se torna mais difícil de ser controlado quanto mais tempo ele vai pulando de galho em galho. É o subdiagnóstico. Então, o que faz o paciente sofrer com a doença que ele tem, muitas vezes, é a falha, é a tentativa e erro, é o pouco conhecimento de critério diagnóstico. Não, eu diagnostico assim, eu diagnostico de outra forma. Como assim? Existe um critério. Claro que a experiência clínica ela é importante, mas a gente não pode abrir mão de conhecimento, né? Então, eu acho que a sociedade também ela vem mostrar essa... não é ditar uma moda, mas é mostrar o que se fala, que ninguém... Eu sempre falo, o que a gente está falando aqui, né, Si, é o que o mundo faz, não é o que a gente só por vaidade, né? E a gente tem que ter esse cuidado enorme, porque assim, eu penso que a gente tem já algumas questões aí importantes. Primeiro, que é uma patologia que não tem marcador biológico. Era muito fácil, sei lá, diabetes, pega um examezinho e vai aparecer em tudo quanto é lugar. A gente não tem marcador biológico. Outra, a gente tem um histórico de insucesso, a gente ficou décadas operando, cortando. Então, até quem era sensível, quem entendia a nossa importância, encaminhava o paciente e voltava o paciente destruído, né? Assim, de uma certa forma. Ele falou, para que eu vou encaminhar? A pessoa gastou tudo que tinha, voltou pior, mutilada. Então, a gente tem que resgatar esse drama, né? Então, assim, e isso é muito importante. E agora eu acho que a gente está vivendo uma outra fase que é muito séria também, é que, assim, claro que a odontologia está muito concorrida, competitiva, assim, tem dentista muito pro dentista, né? Então, às vezes a pessoa vai ali e faz um curso rápido no final de semana e fala, agora está mexendo com a TM. Na verdade, não mexe, quem mexe é ela mesma. A gente mexe. A gente tem que saber, não é mexer. É muito grave isso, porque a gente pode ter erros sérios de diagnóstico, a pessoa às vezes não tem uma DTM, por exemplo, a gente está lá 6 meses tratando, e a pessoa tem uma outra condição muito mais séria, está lá, então essas pessoas não tiveram chance de ter um bom diagnóstico. E outra, não tem um tratamento eficaz, então elas cometem um erro sério, que é tirar o paciente do prumo. Porque se ele já tentou vários especialistas, se ele vai no dentista e não funciona, ele fala, a odontologia não me ajuda, e elimina. Então, tira o paciente do caminho, e isso é desastroso. Então, a gente tem que ter que a responsabilidade é o quê? Responsabilidade, a palavra já diz, né? Habilidade para responder. Se você não tem habilidade para responder, encaminha. Só que as pessoas têm um receio que é histórico. Ai, meu Deus do céu. Se eu for encaminhar o paciente para o pessoal da DTM, eles vão criticar. Vai pôr placa. Vão dizer que eu não fiz uma oclusão legal. Não fui cuidadoso o suficiente. Todo mundo, isso assim, intimamente falando, tem medo de não estar trabalhando bem a oclusão. E a gente não está ali para julgar. Julgamento é pobre, julgamento as pessoas fazem para tirar alguma coisa de dentro delas mesmas. A gente tem que saber onde a gente está e para onde a gente vai. O que o outro está fazendo é da qualidade. O Guimarães Rosa fala, né? O julgamento é sempre defeituoso, porque a gente sem dúvida. Então, às vezes a gente está uma pessoa que já nem é mais aquilo. Então, eu não sou muito de julgar, não. Assim como, extrapolando essa história do julgamento, falando da sociedade, é muito comum as pessoas ficarem lá vendo o que a sociedade está fazendo, a SBDOF está fazendo ou deixando de fazer. E qual é a contrapartida que ela vai ter participando. A gente não tem que pensar em contrapartida, apesar dela oferecer contrapartidas riquíssimas, importantíssimas, mas a pessoa fica fazendo a conta, eu pago essa anuidade, o que eu vou receber de volta? O que ela tem que pensar é o que ela vai contribuir. Porque se todo mundo tiver essa visão, qual foi o trabalho, o que o Léo fez, o que o Kunali fez, o que o Pedro fez, o que o Bonotto fez,
o que eu não estou deixando de fazer? Então, antes de eu falar isso aqui, por isso que ninguém nunca ouviu nada, nenhuma crítica na minha boca, isso eu falo abertamente, até quem trabalha comigo todo dia, tá lá o Rodrigo, que é meu braço direito, que segura todas comigo. Quando que eu cheguei e falei assim, poxa, o trabalho de fulano podia estar sendo assim ou não tá? Primeiro que eu sei o tanto que é difícil, gente. A gente tira leite de pedra. E eu acho que é por isso também que a sociedade teve um estouro, que o povo começou a copiar e tudo mais. Por quê? Porque a gente tira lei de pedra. E quem está lá esteve numa sociedade que quando entrou não tinha protocolo, não tinha visibilidade, não tinha voz, não tinha importância para a comunidade, tinha importância por si, porque a gente tem uma área bonita demais. O que a gente faz com os pacientes da gente, a vida que a gente dá nova para os pacientes da gente, todo mundo que está o dia inteiro sabe quantas pessoas tiveram história transformada porque a especialidade foi lá e botou o dedinho. É isso aí. Então, é de uma importância incrível. Só que as pessoas gostam só de julgar. Então, gente, vamos entrar para isso. Vamos cair para dentro. Vamos fazer diferença mesmo. Cada um falando, eu conheço fulano que está em tal lugar que pode contribuir. Eu sei, eu trabalho com, sei lá, eu sou bom numa área aqui no Canvas, da vida não sei o que, da vida que pode chegar. Olha, eu tenho sangue nas vezes, eu tenho poder de trabalho. É isso. Vamos falar. Mas você sabe, se uma coisa que, já complementando isso também, a SBDOF, desde o seu princípio, isso vai se melhorando, né? Mas, assim, essas ações menores, entre aspas, da SBDOF, né? Com o dia da DTM lá, com o Reinaldo que surgiu, com os eventos satélites, né? Com o indicador profissional, com os cadernos, com o jornal, com as mídias sociais. A Adri tem um papel importante, a Adri Ortega, né? Então, assim, parece que não, mas é muito difícil, porque cada pessoa, ela disponibiliza o seu precioso tempo, como você falou, pelo bem maior que é da nossa sociedade. E eu acho que isso tudo no contexto, como a gente estava dizendo, ela começa a mudar é o que você falou, a gente tem que ser também grato a todos aqueles que colaboram, e são muitos. Se a gente pensar em outras sociedades de outras especialidades de odontologia, quando eu falo que o nosso evento último foram 700 pessoas, mais ou menos, pensando que no Brasil hoje nós temos 1.500 especialistas, dentistas, eu estou dizendo, é muita gente, é quase metade da... Claro que outras especialidades, nossa, colaboram demais. A DTM ela é multidisciplinar, realmente, a dor orofacial ela é, mas estou dizendo assim, pensando na nossa especialidade, que tem 1.500 especialistas, dentistas, 700 pessoas reunidas num evento, é muita gente. Então, tem muita gente que... Isso daí até arrepia falar, né? Então, é muita gente querendo com a gente, né? Não, é lindo demais. Assim, todos os eventos lotaram. Eu lembro, o primeiro teve esse valor histórico. No final, as pessoas levavam banner, levavam prisma dos professores, levavam tipo souvenir. Aí eu falei, gente, a gente é time. Porque estava aparecendo, sabe, assim, timão, o pessoal levando lembrança para casa. Isso foi muito lindo. Depois, no Einstein, todo mundo se sentindo assim, poxa, a gente agora, né, tem expressão, foi bacana, e a gente ainda tem festa, né, Léo? Que eu acho isso muito legal, porque as pessoas se gostam. Então, eu lembro que no final da abertura do evento, lá no Einstein, o DJ mandou uma mensagem e falou assim, olha, eu dou festa no mundo inteiro, agora forró no Einstein é muita audácia. Pô, porque é de audácia que a gente está falando mesmo, sabe? Isso. Passar, ter respeito pelas outras áreas, ter respeito por tudo, mas a gente estuda muito. O Conte mesmo um dia falou assim, a gente tem que entender de articulação, e tem que entender de cabeça, e tem que entender de corpo. Não tem que a gente tem que ser humilde, porque quem não é humilde não aprende. Acha que já sabe sem tudo. dúvida. Super importante, mas a gente tem que ter autoridade para chegar para conversar com quem quer que seja. Qualquer um que precisar discutir, a gente tem argumento, a gente tem ciência, a gente tem consistência, né? Então, por isso eu acho que a gente tem que chegar junto lá na medicina e falar, olha só, cadê o nosso espaço? Onde é que está, por exemplo, no caso, sei lá, da Cefaleia e tudo mais, quem é a nossa equipe?
que cuida disso. Precisa? Tá faltando, e é isso a gente tem que fazer com propriedade. E você falou muito legal aí de arrepiar. A gente arrepiou, teve muitos momentos lindos, lindos, lindos agora no auditório, na USP. Na hora que eu entrei, que eu vi aquele negócio, 700 pessoas, aquele negócio lotado, eu não sabia se eu entrava, se eu ficava ali olhando. E eu comecei parece que eu levantei assim, comecei a voar ali em cima e entrando e sentindo o que aquelas cabeças estavam pensando. Foi muito, muito emocionante. E aí É depois lindo. o belga lá, a gente, pô, tá lá, né? E se, assim, ó, até já dando o link para a sua conversa, o Dr. Walter Moraes, obrigado por estar assistindo Cândido, Reforce, e outros que já falaram disso, né? A gente tem, a nossa interface com a medicina, ela está se fortalecendo, então nós, queira ou não queira, nós temos um comitê de dor orofacial dentro da Sociedade de Cefaleia, enfim, os médicos que estão na área de dor orofacial, que conhecem a dor, né, que são os especialistas em dor, eles conhecem já o papel da nossa especialidade, então eles já sabem encaminhar de uma maneira diferente, mas não é a maioria. Como o Dr. Walter Moraes falou aqui, e eu lembro também de vários casos que eu recebia, né? Eu recebia assim de otorrino, paciente com problema na oclusão, arrumar a mordedura. Eu lembro de casos, né, não só eu, mas de outros colegas que receberam assim, encaminhamentos de médicos falando assim, o paciente tem ATM. Eu falei, que bom, né? Que bom que ainda não tem uma condilectomia. Então, eu acho que a gente precisa, eu acho que a nossa área também se aproxima muito da medicina e começa esse contato. Eu acho que é fundamental, é isso que você abordou, né? O dentista que vislumbra e se envereda pela área de dor orofacial, ele tem que entender a interface, né, com as outras especialidades médicas, fisioterapia, fonoaudiologia, enfim, enfermagem como um todo, para que a gente consiga construir. Você disse assim para mim, Léo, a gente tem uma dificuldade ainda, os dentistas e os médicos não sabem para quem encaminhar. Tem um trabalho recente que surgiu agora que que estudantes de odontologia e dentistas, 50% dos pacientes que chegam com sinais e sintomas de dor orofacial como um todo, eles não são encaminhados para esses especialistas em DTM e dor orofacial. Então, o trânsito do paciente, antes de chegar no dentista, no especialista em DTM e dor, ele é longo. E tem trabalhos que mostram-se, e a experiência clínica mostra isso também, que o trânsito do paciente em especialidades que não conhecem a dor orofacial é o subdiagnóstico e o tratamento baseado em tentativa e erro. E o baseado em tentativa e erro mutila dente. 100% dos pacientes que têm mais de 3 anos procurando o seu controle de dor, eles têm perda dentária. Isso é muito comum. Perda que eu digo, ou endo ou extração propriamente dito. Então, é nosso papel, e cada vez mais também mostrar especialidade em outras áreas, né? Então, eu acho que, se você quiser falar um pouquinho também dessa interface, né, da medicina com a nossa especialidade, né? E aí eu volto batendo naquela história de que, assim, a SBDOF somos todos nós. Então, cada célula tem que pensar o que eu vou fazer hoje para mudar essa situação, sabe? E militar. Todo mundo tem que militar mesmo, sabe? Por isso que eu falei a questão da humildade, que tem que ter, mas quem tem que ter autoridade é cobrar mesmo, então um toque. Por quê? Por que, por exemplo, não botar essa pergunta, né, para quem está começando lá na semiologia, nas fichas? Porque se tiver em toda ficha e a gente fizer igual o pessoal do câncer e pré-câncer, tá errado, errou, não fez isso, tá errado. Isso é muito importante e a gente conta com muito recurso. Hoje, assim, quando eu falei lá de competência comunicativa, é nesse sentido, é aí que a gente vai fazer isso, é que a gente vai mudar. Pedir para os pacientes também, e é importante eles, nesse sentido, ir lá contar, por exemplo, para o neurologista, olha só,
eu tô bem. Eu fiquei 10 anos, às vezes, fazendo esse tratamento e, na verdade, eu tinha a dor na cabeça, tinha origem musculoesqueletal. Ensinar para eles têm que ajudar e podem, porque tem que ter uma corrente nesse sentido, né? Solidária mesmo. Olha, eu não quero que outra pessoa passe o que eu passei, sofra como eu sofri. Então, sabe, chamar as pessoas para conversar isso de forma aberta, clara e definitiva. E eu não digo, repetindo, não é o papel só da diretoria que faz muita coisa, muita tentativa, mas a gente vai até anotar outra coisa aqui. A gente tem que penetrar nas outras sociedades, como a gente já tem hoje no Comitê de Dor, a gente tem que ir para tudo quanto é lugar, a gente tem que ter um canto no... E é cutucar mesmo, assim, cada sociedade a gente pode girar campanhas. Via SBDOF, isso é uma sugestão que eu dou e eu me prontifico a ajudar, porque não é só dar sugestão, mostrar também a força, né, junto. De às vezes criar campanhas, assim, a SBDOF fala para você, fala em cada sociedade onde que a gente precisa estar e fala de uma forma muito interessante. E eu acho que é o caminho, porque a gente veio falando agora assim, né Léo, como a gente começou, onde a gente está e bacana também a gente apontar para onde a gente precisa ir. Né? E sabe assim, se eu falo, né? Eu falo, nos últimos 2 congressos brasileiros de endodontia, eu e o professor Paulo Conte estivemos lá para falar do diagnóstico quando a dor não é de dente, entendeu? Não é de... Então, assim, isso é importante, né? A gente agradece o professor Marco Húngaro do AR, o professor Rodrigo Vivan e outros da Sociedade de Endo, que já viram essa importância de a gente falar um pouquinho também para os especialistas em endo. Porque, assim, até hoje, quando você manda, normalmente quando você não sabe para quem encaminhar, e você encaminha para as especialidades outras, cormãs nossas, que são importantes também, né? Mas as outras especialidades, elas vão tratar de acordo com o conhecimento que eles têm da especialidade deles, não de acordo com o que o paciente precisa. Por isso que é importante a SBDOF ela se aparecer cada vez mais, né? E fazer essa interface com a medicina, com as outras especialidades odontológicas, com a fisioterapia, com a fonoaudiologia, enfim, com as especialidades de saúde, para mostrar, assim, para marcar o território, mostrar não como metido, mas mostrar nós estamos preparados para trabalhar isso. Mas é o que você falou, é o papel de formiguinha de cada um. Não é só a sociedade como um todo, mas é cada especialista, né? No seu local de trabalho ali, mostrando, divulgando isso. E aí os eventos de dia da DTM espalhados pelo Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, mostrando, né, trazendo cada vez mais essa informação. Só vou te falar que acho que a gente tem mais uns 4 minutinhos aí, então a gente já vai meio que encaminhando também, já podendo falar do futuro da especialidade, como você acha que a SBDOF pode colaborar com isso aí, tá? No desfile da Mangueira, quando você acha que vai começar, você já vê a apoteose. É verdade, uma hora é muito pouco. Mas só lembrando, sim, para deixar claro aqui, ó, toda essa live aí vai estar disponível no IGTV, YouTube, Spotify, após o término, tá bom? Legal, isso é importante. Então, eu acho que assim, né, tem muita coisa que não dá mais para admitir. A gente está falando em futuro, onde a gente já tem impressora em 3D, imprimindo tecido vivo, imprimindo coração. A gente está falando de computador quântico, a gente está falando de tanta coisa assim, e o paciente tem um DTM, por exemplo, e o próprio dentista não saber, não é mais possível. Isso a gente está falando de uma coisa que não dá mais. E não estou falando que é culpa da sociedade, nada disso, muito pelo contrário, está lindo o papel. Quero agradecer profundamente, porque assim, tudo que a gente criou está sendo cuidado com o mesmo carinho do início. Ninguém falhou, ninguém deixou de carregar, né, com todo o esforço e competência. Então, assim, não digo que tem nada a ver com isso. Eu digo que a odontologia, assim como a medicina, os agentes de saúde não podem esquecer, do ponto de vista, porque é muito prevalente e porque causa muito mal-estar, muito incômodo. Então, a gente tem que ir atrás e todo mundo junto para
deixar fazer o caldo entornar e daqui a pouco a gente ter uma voz ativa e não deixar ninguém esquecido, paciente nenhum sofrer porque não sabem que isso é o que está acontecendo. Então, em nome dos pacientes, eu falo isso, que eu sou da clínica, por isso eu fiquei na clínica, por isso pegar essa turma no colo, eu não quero admitir que ninguém sofra porque não sabe o que tem, isso não dá. Ou então porque está fazendo um tratamento errado, sendo que a gente tem protocolo eficaz. Isso é passado, a gente não pode mais aceitar. Ô, Si, eu agradeço muito, assim, a gente vai ter que já ir meio caminhando para o final. Eu vejo aqui algumas pessoas que eu conheço, Rosa, de Aracaju, enfim, várias pessoas falando da interdisciplinaridade, é isso. O Conte falou da caipirinha da outra vez, eu falei um pouco, a caipirinha vai ser depois, não foi antes. Depois. Aqui... são os últimos 2 minutos, né? A Aline falando que tem um projeto de extensão, a gente vai conversar isso depois com mais calma, né? Todos os esclarecimentos, mas assim, eu convido a todos continuarem seguindo as mídias da SBDOF, convido a todos para o evento que vai ter, que nós faremos agora, né? O evento satélite, que vai ser online, uma proposta inovadora, e a gente convida todo mundo, né? Para o ano que vem, enfim, que continuem seguindo, né? Trabalhando com a gente na em pró da SBDOF, fazendo o seu papel de formiguinha, como a Adri Ortega sempre fala, Ju, né? E vamos seguir em frente que tudo tem, que a SBDOF ela tem mostrado para que veio. E aí, Jaci, agradecendo a você, né? Obrigado por essa visão do início, junto com todos que tiveram, e que cada vez mais você nos ajude de novo, né? Passou um tempo, descansou, agora volte. Então, assim, nós temos aí 50 minutos para suas considerações finais, para que a gente se despeça. Então, gente, eu só vou repetir aquela frase do Latte, do belga, que ele chegou e falou assim, gente, olha só, em número, no congresso ele falou, vocês já alcançaram a Academia Americana e a Academia Europeia de Dor Orofacial. Em qualidade, eles vão ter que se esforçar muito. É de arrepiar mesmo, e é isso aí. Todo mundo junto, agradeço o convite, um beijo no coração de cada um de vocês, tanto da diretoria quanto dos membros, e vamos fazer uma festa bonita, vamos contar a história, realizar, e não deixar nada para trás, gente. Muito obrigada. Sim, obrigado de verdade, de coração. Foi uma honra para mim ter conversado com você, seu anfitrião. E que Deus te abençoe. Ótimo final de semana. Vai cair. Também. Tchau. Agora caipirinha. Tchau.